é um sinal para o corpo para a gente evitar problemas maiores, né? Então imagina assim, se você não sente dor, você pegar uma panela no fogão achando que aquela panela tá fria. E aí, você só perceber depois que sua mão estiver na carne viva. Tem gente que conta, né? O pessoal que tem essa doença, que conta às vezes que assim, eles sentem frio e quente. E aí, estava sentindo muito frio, foi sentar do lado de uma lareira. Sentou do lado de uma lareira, só descobriu, né, que não estava bem, muito depois, quando outra pessoa falou que a pele dela estava, tipo, totalmente cheia de bolha e queimada pelo calor. Então, o que acontece? Por que eu estou trazendo a analgesia congênita para cá? Porque eu falo assim, o primeiro passo para a gente compreender como que a gente vai ajustar as nossas finanças é entender quais as dores que a gente sente. E se, eu falo assim, eu presto mentoria financeira, consultoria financeira. Se a pessoa chega para mim e ela não sabe exatamente qual a dor que motivou ela a me procurar, é muito difícil de eu conseguir tratá-la, a não ser que ela esteja, né, sentindo realmente um problema. Então eu falo que o primeiro passo para a gente conseguir resolver as nossas finanças é ter uma dor. Qual que é essa dor? Pode ser, às vezes, você estar imerso em dívida, você querer dar uma melhor condição financeira para sua família, você querer realizar alguns sonhos, você querer ter uma aposentadoria lá na frente. Então, você tem que saber, né, ou tem que sentir alguma dor para procurar um profissional que te ajude, né? Então, acho que esse é um primeiro grande passo. E aí, a gente quando a gente trabalha com consultoria financeira, a gente faz uma coisa que é importante, que é medir para gerenciar. Eu falo que são 3 grandes passos de uma mentoria, de uma consultoria financeira. Medir para gerenciar. A gente entendendo que temos uma dor e precisamos tratar essa dor, a gente precisa diagnosticar. Então, como um médico, né, quando eu tenho um problema, eu estou com uma dor, o primeiro caso é você procurar um profissional, procurar um médico que vai o quê? Te examinar, né, procurar entender qual o problema que você tem para propor um tratamento. O consultor financeiro, ele é um profissional que trabalha com a correção dessas dores, né? Só que qual que é o grande problema? Quem procura consultoria financeira são as pessoas que estão menos doentes. Na verdade, são as pessoas mais saudáveis. E o que eu queria dizer que hoje um primeiro passo é esse. Se você sente uma dor, se você sente um problema, talvez para sair desse buraco, para sair desse problema, você precise procurar uma consultoria, alguém que possa te apoiar. Muitas vezes a gente vai achar que isso é muito caro, é muito complicado, que é difícil de atingir. E na verdade não é tanto. Tem até, inclusive, alguns trabalhos desses são gratuitos. Tem gente que oferece, inclusive, conteúdo gratuito também. Mas aí eu entro na questão do medir para gerenciar. Quando a gente vai trabalhar a consultoria financeira, a primeira coisa que a gente faz é entender quanto que a pessoa ganha, quanto que a pessoa gasta e traçar os hábitos financeiros daquela pessoa. Então, esse é o ponto em que a maior parte daquelas pessoas que têm problemas financeiros desertam, porque elas não querem confrontar a própria dor. Elas querem evitar, igual aquela pessoa que está doente, mas não vai no médico. Ou se vai no médico, fala assim, não, eu não vou no médico porque senão o médico vai me receitar um remédio, entendeu? Então, eu acho que esse ponto é onde as pessoas mais desertam, é na hora que elas são confrontadas com as atitudes que elas tomam, que elas não querem deixar de tomar, ou que elas não querem mudar a rota. Agora, se a pessoa entende que ela está doente, procurou apoio, traçou isso com uma pessoa, e assim, existem várias formas, a gente pode fazer isso mediante aplicativo, pode fazer isso mediante um caderninho, você pode escrever no caderninho suas receitas, suas despesas, ver para onde o dinheiro está indo e tal. Tudo isso é uma forma. E tem as tão temidas planilhas, que todo mundo evita, né? As planilhas financeiras. Mas aí, com o apoio de um profissional, fica muito mais fácil de você traçar esse perfil e de identificar onde você gasta muito e onde que está o potencial para você ganhar mais. Porque eu falo que o ajuste está tanto pelo lado da receita quanto pelo lado da despesa. Às vezes você está ganhando pouco, mas você no seu mundo, você não consegue enxergar uma alternativa para você ganhar mais. Às vezes você conversa com alguém mais experiente, alguém que já tem outros caminhos, essa pessoa pode te ajudar, inclusive, a bombar um pouco a sua renda, a sua receita, né? Então, esse seria o grande primeiro passo. Não se gerencia, não se monitora aquilo que não se mede. Então, a gente precisa medir, seja no caderninho, no aplicativo, né? Ou nas planilhas, tá? Um segundo grande passo seria, após a gente traçar esse panorama, né, seria a questão do planejamento. Porque em função de quanto você ganha, de quanto você tem a sua renda, nós precisamos o quê? Alocar as despesas. Então a gente tem que colocar um percentual, por exemplo, seus gastos essenciais, um percentual para poupança, um percentual para investimento, etc. Então a gente vai, de acordo com a realidade da pessoa, designar, né, o que ele pode gastar em cada lugar. E aí,
a partir desse planejamento, a gente vai fazendo um acompanhamento, ou mensal, ou trimestral, para poder saber, a pessoa está conseguindo cumprir aquelas metas, não está, até que ponto, né? Então... Uma coisa que você está falando aí, Samuca, que me chamou a atenção, que eu acho que, por incrível que pareça, muita gente não faz isso, que é escrever o que você gasta, qual a sua despesa durante um mês. Porque assim você tem mais noção, né, do que é que você, para onde que o dinheiro tá saindo, né? Fernandinha, é esse ponto que mata a maior parte das pessoas, porque como elas não acompanham, elas não sabem exatamente para onde o dinheiro está indo. Na hora que elas se deparam com o que elas estão gastando, elas tomam um susto. Isso é invariável. Em todas as consultorias que eu já prestei até hoje, todas as vezes a pessoa, ela choca a partir do momento que ela monta essa despesa. Eu já comentei aqui, eu já vi gente que gastou R$8.000 no mês com iFood. Eu já vi gente... tipo assim, vocês não fazem ideia da realidade. Porque não sente. É porque assim, você vai gastando assim, R$100 aqui, R$100 ali, R$50 aqui, R$50 ali, e no final você não faz um balanço. Na hora que você vai ver, suas despesas estão totalmente inadequadas frente às suas receitas. Então, quem não monitora não sabe para onde o dinheiro está indo. E nesse ponto é onde a gente tem o maior percentual, a maior chance de mudar a realidade financeira da pessoa, né? E aí, a partir desse planejamento, eu falo que assim, tem uma fala, acho que é do Alice no País das Maravilhas, que fala assim, quem não sabe para onde ir, como é que é? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Então, o que acontece com isso? Se você não tem um planejamento e não monitora esse planejamento, não vê se exatamente você está gastando conforme aquilo que você planejou, no final das contas nunca vai sobrar dinheiro. Nunca vai. Então, é nesse ponto que a gente pega as pessoas. Então, a gente conversa com elas e traça, é óbvio que os perfis são diferentes. Às vezes eu estou mais no início da vida, eu tenho que gastar muito mais com educação, porque isso vai bombar minha renda lá na frente. E outras pessoas, às vezes, já estão mais maduras, vão ter outro perfil de gasto, vão estar com filho, vão ter que traçar a educação dos filhos, né? Um plano de saúde, exatamente. Então, assim, a realidade é muito distinta para cada um. E por isso que eu bato na necessidade, às vezes, se você tem um problema financeiro e não sabe por onde ir, o ideal é você conversar com um profissional, né? Então, olha, muita gente consegue fazer sozinho. Quem não consegue fazer sozinho, precisa de ajuda, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Então, nesse ponto do planejamento, é que a gente começa a trabalhar efetivamente com a educação financeira, entende? Porque a educação financeira ela vai partir desse pressuposto. Se eu tenho uma receita, eu preciso trabalhar dentro da receita que eu tenho ou ampliar essa renda, e aí eu vou ter despesas que são adequadas para a minha realidade. E aí vai sobrar dinheiro. Por quê? Você vai optar por sempre se pagar primeiro. Se sobra dinheiro, ao longo de 10, 20, 30 anos, você cria aquilo que a gente fala que é o investimento, que é a independência financeira, para lá, ali, por volta dos seus 50, seus 60 anos, você literalmente não precisar mais de recurso de salário, porque você vai estar aposentado independente, tá? E aí, isso nos leva a um terceiro ponto, né? Que é o monitoramento e correção de rotas. Porque o que é? Uma coisa é eu sentar, e essa semana é derradeira para isso, que eu falo assim, quem não fizer nessa semana, já vai começar um ano sem planejamento, né? Então, assim, se eu começar o ano de 23 sem planejamento, eu tô igual aquele cachorro correndo atrás do rabo, eu não sei para onde eu tô indo. Então, todos os anos eu sento, traço minhas metas, coloco meus objetivos e eu vou trabalhar todos os meses olhando para os meus objetivos e sabendo se eu tô caminhando para o caminho certo ou não, né? E isso com as finanças. Se eu tenho uma linha de despesa que está muito alta, eu vou ter que compensar ela com outra linha de despesa que eu vou ter que economizar. E assim por diante. Ou então,